Bom, boa tarde a todos. Eu fiz umas pequenas mudanças aqui na minha aula depois de assistir a parte do Guilherme de manhã, porque as aulas são um pouco superponíveis, né? Mas eu espero... Tem mouse aqui? Aqui. E basicamente assim, nós vamos falar um pouquinho sobre leucemia linfocítica crônica e o que as novas drogas então impactam hoje na nossa prática e no tratamento desses pacientes, né? Eu acho que o primeiro ponto, esses são meus conflitos de interesse, e eu acho que o primeiro ponto que nós temos que ter em mente não é quem nós vamos tratar, mas é quem nós não vamos tratar. Quer dizer, eu acho que esse é um ponto extremamente importante, porque desde 2008, quando no Congresso Internacional de Leucemia Linfocítica Crônica foram revistos os critérios de retratamento, isso não mudou e continua não mudando, mesmo com as novas drogas. Então, é extremamente importante que todos tenham em mente que as indicações de tratamento de LLC são exclusivamente evidências de citopenias provocadas por infiltração de medula óssea, e aqui se excluem, portanto, as citopenias autoimunes, a duplicação de linfócitos em menos de 12 meses, se bem que esse critério é um dos critérios que deve cair na próxima revisão dessas indicações, a esplenomegalia ou a linfonodomegalia progressiva nos pacientes e sintomas que realmente impactem na qualidade de vida desses pacientes, como fadiga relacionada à progressão da doença, esplenomegalia ou linfadenomegalia sintomática, suores noturnos recorrentes, perda de peso não intencional de 10% nos últimos 6 meses. A outra coisa importante também alguns parâmetros que continuam sendo válidos para que a gente possa estar analisando nossos pacientes e como eles vão ser tratados, quando eles vão ser tratados e de que forma eles devem ser tratados. Então, em primeiro lugar, os estágios clínicos da leucemia linfocítica crônica, que foram principalmente desenvolvidos, como vocês conhecem, por Rai e por Binet, né? E isso desde 1975, desde os anos 80 até hoje, elas permanecem válidas e, por incrível que pareça, até hoje também os seus criadores permanecem vivos e trabalhando ainda bastante na área, né? Eu tive o privilégio de, no último congresso de leucemia linfocítica crônica, ver os dois juntos, né? E realmente é uma forte emoção. E isso também essa é uma outra forma de você classificar os pacientes, que também ficou clássica na leucemia linfocítica crônica, que são chamados pacientes go-go, slow-go ou no-go, e que tem a ver basicamente com o número de comorbidades que esses pacientes tenham, eventual insuficiência renal, e você classifica então aqueles que vão para o tratamento padrão, aqueles que são candidatos a um tratamento reduzido e aqueles que devem ser submetidos a tratamento de suporte. Também foi bastante discutido hoje pelo Guilherme a questão da citogenética, mas nunca é demais a gente conversar sobre isso, porque esse é um dado extremamente importante. E aqui eu quero lembrar aos senhores que em LLC, além da citogenética convencional, o FISH é extremamente importante de ser realizado especificamente e principalmente para a deleção do 11q e para a deleção do 17, e sempre que possível também ser avaliado o gene P53. Existem pessoas que têm o 17p deletado e tem aqueles que têm o P53 e não têm o 17p. Então, na verdade, esses 7% dos pacientes têm que ser sempre procurados, tendo em vista que hoje as possibilidades terapêuticas para eles são reais, ao contrário do que foi no passado.
Esse número 7% de pacientes que tem isso, ele se repete em várias séries. Aqui mesmo aqui no nosso grupo, nós fizemos um levantamento e o nosso dava em torno de 8,5%. Então, aparentemente é isso mesmo. E a outra questão importante é você ver se esses pacientes têm o status mutado ou não mutado, porque nós sabemos que esses pacientes têm uma evolução diferente e que também determinados tratamentos podem se funcionar melhor numa situação ou na outra. E quando a gente vai falar de tratamento, eu acho que a gente separa a leucemia linfocítica crônica em 2 períodos, né? E esse período é 2018, quer dizer, na verdade, o ano passado. Então, até o ano passado, a verdade era uma, e a partir do ano passado, a verdade é outra, e o que traz para nós, hematologistas, um problema, principalmente aqui no Brasil, muito grande em relação à aprovação das drogas, custo das drogas e assim por diante. Então, vamos falar um pouquinho primeiro do que ocorreu antes de 2018. Então, antes de 2018, era muito claro para todos nós que tratar pacientes de primeira linha com FCR, principalmente se eles tivessem o IGVH mutado, era a nossa prática e o gold standard de tratamento, porque esses pacientes apresentavam, inclusive aqui na curva, né, quase que como se eles pudessem ser curados com FCR com um tratamento limitado. A outra coisa também que nós sabíamos até 2018 é que o FCR, quando comparado com o BR, que é a bendamustina com rituximab, em pacientes FIT que não tinham deleção do 17P, nós sabíamos que o FCR era superior à bendamustina com rituximab. No entanto, a bendamustina com rituximab era o tratamento muito mais seguro para os pacientes, com muito menos toxicidade para os pacientes e muito mais tolerado pelos pacientes. Então, portanto, praticamente nós definimos que o FCR seria utilizado nos pacientes jovens, FIT, principalmente aqueles que são mutados, e a bendamustina com rituximab seria, então, utilizada para aqueles pacientes que não tolerassem as toxicidades importantes do esquema FCR. Outro dado também importante que nós tínhamos antes de 2018 era que a associação do ibrutinib, do clorambucil com o Gazyva, ele era melhor, como vocês podem ver aqui nas curvas, né, do que a sua associação com o rituximab. Então, também se tornou clássico e também fácil definir que para pacientes idosos ou pacientes com comorbidades ou pacientes não FIT, a escolha recairia, em primeiro lugar, para o Gazyva com o clorambucil e, em segundo lugar, para o rituximab com clorambucil. E também, antes de 2018, surgiram os primeiros trabalhos já mostrando, desde 2013, a importância do ibrutinib no tratamento dos pacientes em recidiva da leucemia linfocítica crônica e estudos já comparativos. Esse é um estudo, na minha opinião, que ele só tem valor histórico, em que ele se comparava o ibrutinib com clorambucil, porque já nessa época não se utilizava clorambucil isolado, e que mostrou que o ibrutinib ele tinha melhor sobrevida livre de progressão, melhor sobrevida global e tinha melhor taxa de resposta geral nos pacientes. E, ainda por cima, ele tinha um perfil de toxicidade bastante aceitável. E ele passou a ser, então, principalmente a forma de tratamento
principalmente daqueles pacientes que tinham a mutação do P53 ou 17P, ou até pudesse ser utilizado em pacientes em recidiva. Também antes de 2018 surgiu o venetoclax. O venetoclax, como vocês sabem, tem um método de ação, uma forma de ação, junto à maquinaria apoptótica, e que todos nós sabemos que nós temos proteínas pró-apoptóticas e proteínas anti-apoptóticas, e o venetoclax age exatamente no BCL2, que é uma proteína anti-apoptótica, e faz, então, desta forma, ele produz, ele aumenta, ele promove com que essas células sejam destruídas. E nesta época também nós tínhamos meio que uma forma de decisão baseada nesses biomarkers, né, que era estadiar esses pacientes, verificar então se eles tinham esse status de mutação ou não do P53 e do status mutado ou não mutado, e escolher, então, a terapia baseado nisso. Quer dizer, se ele tem um status com mutado, ele iria para a quimioterapia FCR com anti-CD20, ou brentuximab, ou clorambucil com anti-CD20, baseado exatamente em idade, em condições clínicas e assim por diante. E quando não mutado também. E aqueles pacientes que tinham principalmente o P53, eles iam para o ibrutinib. Nesta ocasião já se começava as indicações, já tinha nos Estados Unidos a indicação, como eu vou mostrar, para o ibrutinib em primeira linha, e caso não houvesse resposta ou intolerância ao ibrutinib, você ainda tinha a chance de utilizar o idelalisib com o rituximab ou o venetoclax. Aqui para mostrar para vocês exatamente o estudo que respaldou a utilização do venetoclax em pacientes chamados de ultra alto risco, que eram pacientes refratários ou recidivados com LLC e portadores da deleção do cromossomo 17. Como vocês sabem, o principal efeito colateral do ibrutinib é a síndrome de lise tumoral. Então, portanto, quando você utiliza o ibrutinib, você tem que começar sempre com doses baixas e ir aumentando essas doses à medida que até você atingir a dose de 400 miligramas, que é a dose que é utilizada para a leucemia linfocítica crônica. Então, o remédio já vem com uma formulação que facilita a sua utilização. E aqui vocês veem que, utilizando esse tipo de abordagem, a síndrome de lise tumoral, ela foi pequena, quer dizer, ela não teve uma representatividade como um efeito colateral importante, mas os principais efeitos colaterais do uso do venetoclax, ele ficou em cima dos efeitos hematológicos, principalmente os efeitos adversos de grau 3 ou 4, por exemplo, a observação de neutropenia e assim por diante, né? E aqui vocês veem as curvas nesses pacientes que são super ultra risco, né? Já tratados com ibrutinib e que conseguem ter ainda aí uma sobrevida geral bastante grande e também uma sobrevida livre de progressão também importante. Outra coisa também que o venetoclax nos ensinou, e também isso foi antes de 2018, é que era possível atingir de uma forma mais efetiva a chamada doença residual mínima negativa. Então, você poderia obter isso, seja por citometria de fluxo, que é o mais comum, seja por sequenciamento, e o que a gente via era que uma proporção grande de pacientes, né, em torno de 40% desses pacientes conseguiam atingir doença residual mínima, mesmo tendo sido altamente tratados e portadores da mutação do P53. E aqui vocês veem nesse gráfico,
né, que esses pacientes que eram tão graves, mas que atingiam a doença residual mínima, atingiam um platô extremamente interessante junto a esses pacientes. Então, para concluir essa primeira parte, chamada antes de 2018, o Dr. Halleck, que é da Alemanha, que talvez tenha sido, foi esse ano homenageado, inclusive, na ESH, com a palestra magna da ESH, e que tem sido extremamente importante hoje na história da LLC, ele estabeleceu esse quadrinho aqui naquela ocasião. E nesse quadrinho o que você via era que pacientes com doença leve, BNA e B, RAI 0 a 2, é irrelevante você saber se tem ou não tem comorbidade, é irrelevante você saber se é P53 mutado, porque você não vai tratar mesmo. Então, você não precisa saber absolutamente nada. No entanto, se o paciente ele tem uma doença ativa e ele é go-go, né, você observa, se ele não tem a mutação do P53, você faz o FCR ou faz o BR naqueles pacientes acima de 65 anos. E se ele tem a mutação do P53, então já naquela ocasião já estava estabelecido como primeira linha o uso de ibrutinib, o idelalisib e rituximab, que a gente infelizmente não teve aqui no Brasil, ou mesmo o transplante alogênico de medula óssea nesses pacientes. E nos pacientes low-go, você poderia fazer o ibrutinib ou clorambucil com obinutuzumab ou rituximab, e se ele tivesse o P53, então ele ia utilizar o ibrutinib, delalicib, altas doses de corticoide com rituximab, ou fatumumab, ou alentuzumab. E aqui também eles já tinham uma tabelinha para aqueles pacientes que fossem refratários, e aí também, dependendo do status desse paciente, go-go, slow-go, ele teria essas escolhas para fazer, e aqui eu destaco aqui que aqueles pacientes que não foram submetidos a bentamutina com rituximab e que fosse slow-go, poderia fazer isso no caso de recidiva ou estar refratário. E aqueles pacientes, eles consideravam também que aqueles pacientes que a recidiva ocorreu depois de 2 anos, você estava autorizado a repetir o mesmo tratamento que você já tinha feito antes. Aliás, vocês aqui são mais jovens, eu sou mais velho, e eu posso garantir para vocês que durante muitos anos nós não dispusemos de nenhuma dessas drogas maravilhosas, a não ser fludarabina, depois rituximab e clorambucil, e nós temos muitos pacientes dessa época que hoje estão se beneficiando depois de 15, 20 anos de poderem utilizar as drogas novas. Então, era possível tratar pacientes mesmo antes de 2013. Muito bom. O que aconteceu após 2018? Aliás, isso aqui foi um baque para todo mundo, porque todo mundo que assistiu a ESH de 2018 notou que ali teve uma quebrada de parâmetros. E que parâmetros foram esses que foram quebrados? Vários. O primeiro foi o uso do venetoclax e rituximab contra a bendamustina com rituximab. Estudo randomizado, dividido entre pacientes, e o que se mostrou nesse estudo com follow-up de 3 anos é que os pacientes utilizando o venetoclax com rituximab tinham uma sobrevida livre de progressão não atingida, inclusive, no seu platô. E esse artigo acabou sendo também publicado no New England em 2018. Depois esse estudo ele foi revisto já com mais 1 ano de follow-up, e essa mesma distância das curvas se manteve, quer dizer, venetoclax e rituximab melhor do que bendamustina e rituximab. O outro estudo interessante foi o ibrutinib com obinutuzumab versus o clorambucil
com obinutuzumab na primeira linha. Quer dizer, aqui o objetivo era exatamente tratar idosos e corrigir o erro anterior, que era não comparar a utilização conjunta com o anticorpo monoclonal. Apesar de que mais para frente vocês vão ver que aparentemente o anticorpo monoclonal não faz diferença nesses casos. Então se comparou aqui o ibrutinib na dose padrão e o clonambucil, que aqui foi dado 2 vezes por mês, no dia 1 e no dia 15, por 6 ciclos, e o obinutuzumab por 6 ciclos, né? E, como vocês sabem, o ibrutinib é uma droga de uso infinito, quer dizer, você vai usando até progressão da doença ou toxicidade, e era permitido um crossover, quer dizer, se você não respondesse ao clonambucil, você podia passar para o braço de cima. E esses foram os resultados desse estudo, que mostrou que, então, o ibrutinib e o obinutuzumab era melhor para tratar pacientes idosos ou com comorbidades, ao invés do uso do clonambucil e rituximab. Mais ainda, eles também mostraram um estudo, que é um estudo multicêntrico, não de iniciativa da indústria, que foi basicamente a utilização do ibrutinib com rituximab versus o FCR, principalmente para se verificar se aqueles pacientes que tinham o benefício de serem mutados, se eles aqui teriam alguma vantagem ou desvantagem de utilizar o ibrutinib. E, logicamente, se tomou cuidado de não se incluir pacientes que tinham o P17. Então, o que se viu é que tanto naquele grupo da intenção de tratamento, como nos pacientes que foram realmente elegíveis para o estudo, se mostrou que o ibrutinib e o rituximab também foram superiores no que se trata de sobrevida livre de progressão do que o FCR, que era o tratamento clássico. E isso também teve algum impacto, como vocês veem, na própria sobrevida. Quer dizer, então foi um ganho não só de sobrevida livre de progressão, como também de sobrevida nesses pacientes. E o terceiro estudo, também nessa mesma linha, que também foi nessa ocasião apresentado, foi um estudo comparando o ibrutinib com o R-bendamustina e o R-ibrutinib em pacientes idosos com LC em primeira linha. Então, ele também tomava o cuidado de comparar o ibrutinib sozinho com o ibrutinib com anticorpo monoclonal. E o racional de fazer isso era por conta do tratamento padrão da LLC em pacientes não fit, COR clonambucil, R-bendamustina. Também de se saber que já a utilização conjunta de quimioimunoterapia aumentava a taxa de resposta e sobrevida, que o estudo Resonate 2, que é aquele que eu tinha mostrado a vocês, já tinha mostrado uma superioridade do ibrutinib ao clonambucil em pacientes idosos, mas a gente não sabia como é que isso ia se comportar utilizando junto com o anticorpo monoclonal. E o ibrutinib não tinha sido comparado com QT padrão nesse grupo de pacientes. Então, a questão básica era saber se também a sobrevida livre de progressão, o anticorpo monoclonal faria diferença ou não. Muito bem. Aqui está o desenho do estudo, né? Um estudo de 3 braços, né? Logicamente, o ibrutinib até progressão da doença ou crossover, né? E o que se observou é que, nos pacientes que tinham deleção do 17, como era de se esperar, né, somente os grupos que tinham ibrutinib que produziam uma resposta satisfatória. Pacientes com R-bendamustina era uma resposta horrorosa, como o é, de fato. E pacientes com 11Q, a mesma situação, mas naqueles pacientes em que não tinham nem o 17P nem o 11Q, você tinha uma vantagem, mas não era uma vantagem tão grande nesses pacientes.
A outra coisa interessante é que também esse estudo mediu aqueles pacientes que atingiam resposta completa com DRM negativa. Então, se DRM negativa, não importa. Quer dizer, tanto faz se você utilizar qualquer uma em todos os 3 grupos de remédios, a resposta era igual. Aqui é o perfil de segurança, e no perfil de segurança, aqui também a gente só vê um pouquinho maior de toxicidade, aqui na bendamustine e rituximab, principalmente no que se refere ao aspecto hematológico e, portanto, também no quadro com relação à neutropenia febril, enquanto você vê um maior número de efeitos adversos no ibrutinib com relação à fibrilação atrial e à hipertensão. Bom, o outro estudo é esse estudo do ibrutinib e venetoclax, estudo fase 2. Esse estudo foi publicado, acho que mês passado, no New England, e esse estudo é extremamente interessante, porque o racional dele é, em primeiro lugar, nós sabemos que o prognóstico de pacientes com LLC é relativamente pobre depois que ele recidiva a primeira vez, quer dizer, geralmente você já não tem aquela mesma efetividade terapêutica. Segundo, que isoladamente você já sabia que ibrutinib e venetoclax eram isoladamente bons. E o racional para a combinação era, primeiro, evitar o uso de monoclonais e as suas toxicidades, e principalmente porque a gente já sabia que os monoclonais não parecem ter efeito importante, pelo menos junto com o ibrutinib, talvez junto com o venetoclax, sim. E por conta de uma sinergia que já tinha se verificado do venetoclax e do ibrutinib em estudos pré-clínicos. E o estudo de segurança já tinha sido realizado. Então, aqui ficou o desenho do estudo. Ele é interessante porque você primeiro faz um debooking do paciente utilizando o ibrutinib nos 3 primeiros ciclos. Cada ciclo é de 28 dias, para evitar a síndrome de lise tumoral. E depois dos 3 primeiros ciclos, você associa o ibrutinib ao venetoclax até 24 ciclos. E aí nesse estudo, você avalia a doença residual mínima. Se a doença residual mínima for negativa, você teve um tratamento finito, ele acaba em 2 anos, né? E se a doença residual mínima não foi negativa, você então mantém o ibrutinib nesses pacientes, porque se sabe, já se tem essa informação, de que não é necessário para que o paciente tenha uma sobrevida livre de progressão longa, ele ter doença residual mínima negativa, ele pode ter ela positiva, desde que ele mantenha a droga tomando. Aqui são as características dos pacientes que utilizaram, vocês veem aqui, idade média, 65 anos, tinham pacientes até 83 anos, aqui a taxa de linfócitos, aqui sim teve uma mistura de pacientes com deleção de 17, 11Q, porque também aqui não importa, porque também nós já sabíamos que tanto o ibrutinib quanto o venetoclax, eles terminavam com essa diferença. Nem mesmo aqui teve importância as mutações ou status de GVH ou citogenética nesses pacientes. E o que a gente observou, basicamente, o que se observou, na verdade, é que os pacientes foram ganhando melhor resposta à medida que o tempo foi passando. E aqui vocês veem que, inclusive, a doença residual mínima, depois de 18 meses, ela atingiu cifras acima de 60%. Nesses pacientes. Então, realmente, assim, com uma citometria de fluxo de uma sensibilidade 10 a menos 4. E aqui está a curva de sobrevida, quer dizer, aparentemente, pelo menos nesse espaço de tempo aqui de 3 anos, o que, na minha opinião, é um espaço de tempo curto para uma leucemia linfocítica crônica, mas no espaço de 3 anos, tanto a sobrevida livre de progressão quanto a sobrevida geral foram muito boas, né? E aqui estão os principais efeitos adversos, e aqui a gente soma exatamente os efeitos adversos do venetoclax e ibrutinib. Eu chamo a atenção aqui
para fibrilação atrial no ibrutinib. E é uma coisa interessante que a gente observa, pelo menos a gente está observando na nossa prática aqui na instituição, utilizando o ibrutinib, e quando eu olho para esses perfis de efeitos adversos, é que na nossa prática, ou porque a gente não sabe usar direito, ou está usando pouco, ibrutinib dá muito mais efeito adverso do que a gente observa principalmente na área de infecção. Recentemente também tem um bias aí, porque são pacientes muito tratados, quer dizer, que não é que está entrando o ibrutinib na segunda linha, mas o ibrutinib entrando lá na frente, depois já tomou 4, 5, 6 linhas de tratamento, os pacientes têm infecções horrorosas, bacterianas, fúngicas, virais. Então, não é uma droga que deve ser utilizada, todas, o venetoclax também, mas a gente não deve deixar de ter o cuidado devido, principalmente com pacientes muito tratados anteriormente, né? E aqui está o perfil de toxicidade hematológica, que é grande, principalmente em função de ter as duas drogas juntas, né? E, finalmente, esse trabalho, que também mudou depois de 2018, que foi, basicamente, todo mundo está agora procurando uma forma de juntar alguma coisa dos seus tratamentos com obinutuzumab, né, para mostrar que é melhor do que o clorambucil com obinutuzumab. Então, aqui também, esse tratamento com o venetoclax mais Gaziva mostrou também uma melhoria, aqui está a descrição do estudo, eu não vou me detalhar nele, né? Mas aqui vocês veem uma curva bem melhor também aqui do venetoclax com obinutuzumab em relação ao clorambucil com obinutuzumab. É interessante que agora também no congresso do IGA também foi apresentado, eu vou mostrar depois um pouquinho mais para vocês sobre essa droga, que é um estudo já utilizando o calabrutinib junto também com o obinutuzumab e também mostrando resultados importantes nesses pacientes, né? E aqui com relação à duração da doença residual mínima e negatividade da doença residual mínima em pacientes que utilizam esse esquema. Então, esse esquema ele chama principalmente, na sua conclusão, da importância do alto índice de doença residual mínima negativa com essa utilização. A outra droga que ainda não está disponível para LLC, mas está disponível para linfoma do manto, que eu acabei de falar para vocês, foi o acalabrutinib, e que essa droga, ela também está sendo testada e também deve ser aprovada tanto lá fora quanto aqui no Brasil, não só para linfoma do manto, que já está, mas ser aprovada também para LLC. E, na verdade, ela é muito parecida com o ibrutinib, né? E em algumas situações onde se olha o perfil de toxicidade, parece que ela dá um pouco menos de fibrilação atrial do que o ibrutinib, mas, como vocês podem ver aqui nesse estudo, ele utilizado em primeira linha, ele tem uma curva muito parecida com esses outros remédios, tanto o venetoclax quanto o ibrutinib, em primeira linha nesses pacientes, né? E tem um estudo que eu achei aqui, que é um estudo que compara o ibrutinib com acalabrutinib em LLC, que tenha sido recidivada ou refratária em pacientes de alto risco, né? Em que você compara as duas drogas e o que se mostrou foi que os resultados são absolutamente iguais, no entanto, aparentemente, pode ser que o perfil de tolerância do acalabrutinib seja maior. Eu não poderia terminar essa palestra de LLC sem falar de CAR-T-cell para LLC. Todos sabem que o CAR-T-cell ele foi aprovado nos Estados Unidos para LLA e para linfoma de grandes células, mas acho que poucos sabem que
o primeiro trabalho de Carticel que foi publicado não foi em nenhuma dessas duas situações, foi em leucemia linfocítica crônica, publicada no New England Journal of Medicine. E esse foi o primeiro paciente que fez o tratamento para LLC, e aqui é ele em 2010, em outubro de 2017, sem nenhum sinal de leucemia. Interessante que nós temos aqui, por coincidência, um paciente também, que também fez nessa mesma época, por um acaso muito grande, ele foi ouvir uma opinião do Sérgio Giralti no MD Anderson, e na ocasião, para um transplante halogênico, e o Sérgio dirigiu ele para o protocolo de pesquisa de Carticel, e ele também, nessa mesma época, está há quase 9 anos em remissão completa. Esse aqui é o trabalho original, publicado no New England em 2011, né, em que os pacientes sustentaram a resposta pós-tratamento, mas aparentemente essa resposta ela acaba se perdendo, por isso que não ficou tão excitante se fazer em leucemia linfocítica crônica. Então, os novos estudos de Carticel em leucemia linfocítica crônica estão sendo casados com o uso de Ibrutinib ou o uso de Venetoclax. Então, com a intenção de fazer com que esses pacientes não tenham mais recidivas, né? Aqui está uma curva da utilização do Carticel, e eu queria terminar mostrando para vocês que o Dr. Alec também fez uma atualização exatamente da mesma tabela que ele tinha feito em 2013, né? Agora considerando todas essas modificações para 2019. Então, vocês veem que basicamente não mudou nada no paciente que não precisa ser tratado, mas o paciente que tiver uma deleção do 17P ou do P53, né? Esse paciente, independentemente do status da mutação e do seu estado físico, ele vai para Ibrutinib ou Venetoclax mais Obinutuzumab ou Idelalisib mais Rituximab, se tiver alguma contraindicação para o Ibrutinib. Aliás, tem um estudo também que foi publicado, que foi apresentado agora no IRRA, também do uso do Acalabrutinib em pacientes que não toleraram o Ibrutinib. Então, o paciente não tolera o Ibrutinib, você pode usar e também com resultados muito bons. E esses pacientes que não têm a deleção do P17, se eles são em boa condição física, go, e são mutados, eles podem utilizar o FCR, quer dizer, não é pecado, senhores, se vocês continuarem dando FCR para os seus pacientes mutados, e desde que eles saibam das mutações, e a bendamucina com rituximab acima dos 65 anos, ou o uso do Ibrutinib nesses pacientes mutados. E nos pacientes não mutados, o Ibrutinib ou FCR ou bendamucina com rituximab acima dos 65 anos. Vocês veem que mesmo o pessoal do grupo europeu não excluiu daqui a quimioimunoterapia ainda, né? E naqueles pacientes que são slow-go, aí sim você vai poder utilizar, e aí tanto faz se é mutado ou não, Venetoclax com Obinutuzumab, Ibrutinib, Obinutuzumab com Clorambucil e assim por diante. Bom, eu acho que era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado aos senhores.